Bom dia a todos. Prazer ter vocês aqui neste sábado para conversar com um dos grandes ensaístas e intérpretes do Brasil, eu diria assim, através da literatura, através da música, através do futebol, que é José Miguel Wisnik, que é compositor, ensaísta, escritor, professor de literatura da USP, autor de livros que nós temos aqui no acervo da biblioteca, como o Sem Receita e Veneno Remédio. O Veneno Remédio vai ser um pouco a tônica da nossa conversa hoje, José Miguel, porque nós estamos no dia 2 de junho, às vésperas de mais uma Copa do Mundo, e você escreveu este livro que se chama Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil. Em 2008, você lançou, né? E comenta muito, fala muito sobre o impacto, por exemplo, da Copa de 2006, e fala, enfim, é um panorama do Brasil e sua relação com o futebol e aquilo que o Brasil permite compreender do país, mas que fala do futebol dentro de campo, fala enfim, da linguagem do futebol e fala da relação desta linguagem com outras linguagens que expressam o país, né? Então, hoje eu acho que a gente vamos por este caminho, prioritariamente, sem deixar de lado outros livros, como Sonho e Sentido, Sem Receita, que são livros muito importantes dentro da sua trajetória. Desculpe a apresentação um pouco longa, é um papo com vocês todos aqui com o Zé Miguel. Quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Temos microfone para a captação da pergunta, para depois ficar registrada no vídeo deste encontro. Então, obrigado pela presença aqui no Segundas Intenções, José Miguel Wisnik. Bom dia. Desculpe o meu atraso, eu realmente nunca tinha vindo aqui nesse lugar simpático, não sabia direito por onde se entrava. Achei que é possível sem o Waze, porque eu não tenho esse aplicativo, então achei que eu me acharia e aí me perdi, fui parar do outro lado do rio, etc. e tal, mas cá estamos, né? Então, que prazer ter essa conversa sobre esses livros, sobre essa produção e a depender dos interesses de vocês e, como disse o Manuel, com os interesses um pouco polarizados ou bastante polarizados pelo fato de estarmos novamente às vésperas de uma Copa do Mundo. E eu, então, escrevi esse livro chamado Veneno Remédio, que é um livro sobre uma interrogação sobre o fenômeno do futebol, a dimensão que o futebol ganhou no mundo e, ao mesmo tempo, a dimensão que o futebol tem no Brasil, que já foi reconhecido como sendo o país do futebol. Não sabemos se podemos continuar dizendo isso ou não, mas é justamente esse tipo de pergunta que me levou a escrever o livro. Eu quero dizer a vocês que isso está ligado há uma preocupação. Por um lado, ela é uma preocupação, digamos, reflexiva, teórica, porque pensava o futebol a partir dos instrumentos da história social, da história da cultura, da antropologia, da psicanálise, da teoria da arte, por um lado, porque é um fenômeno complexo que junta todas essas dimensões, mas, ao mesmo tempo, que é baseado numa paixão pessoal, como de muitos, que é uma vida que acompanha o futebol, que jogando futebol, vendo futebol e, portanto, ao mesmo tempo, a reflexão crítica, mas sem descartar a paixão pelo futebol. Quero dizer isto, né? Está muito presente num capítulo em que você fala do futebol em São Vicente, sua cidade natal, né? Exatamente, porque como eu nasci e cresci em São Vicente, que é colada em Santos, eu fiz questão de começar o livro falando da experiência da infância e da adolescência numa cidade onde o futebol acontecia em todas as dimensões, pode-se dizer, porque é uma cidade de praia, com areias muito favoráveis para o futebol, tudo ali, aquilo parece uma mesa de bilhar, né? Aquela praia contínua em São Vicente, Gonzaguinha, Itararé, e depois Santos, é um imenso campo de futebol em série, né? Serial, futebol serial, pode-se dizer. Posso falar uma coisa, fazer uma pergunta que é um pouco lateral em relação a essa conversa, mas tem a ver com as suas memórias.
Eu passei a minha infância em Santos, jogava futebol todo dia, de manhã e à tarde, na Praia do Zé Menino. E realmente, eu reconheci a paisagem que eu, enfim, que eu frequentei, lendo seu livro, eu revisitei revisitei esta paisagem. Agora, uma coisa que me chamava a atenção é que é o seguinte: a gente jogava principalmente na areia dura. Isso. Porque a bola corria mais, tinha as traves, montava a trave como se fosse de um campo oficial, trave grande, etc. e tal, à tarde principalmente. Daí quando surge o futebol de praia, é aquele futebol em areia fofa que os cariocas e as Olimpíadas mesmo consagraram, né? O futebol de areia se tornou um esporte instituído, né? E tem como modelo essas praias, verdadeiras areias movediças, né? O Rio de Janeiro, cada passo que a gente dá afunda até a canela. Então, você tem que ter um esforço enorme para você ir daqui até ali, nessa areia fofa. Além do que, você não pode conduzir a bola, você tem que petecar. É uma coisa completamente diferente daquilo que tínhamos lá, né? Então, lá tem essa vantagem, que é aquela coisa plana. Então a bola rola com muita facilidade, ao mesmo tempo que a maré vai subindo conforme a tarde vai caindo, né, às vezes, e aí as ondas vêm lambendo assim o jogo, a bola, os pés da gente. Então aquilo cria um clima utópico mesmo, eu diria que era de uma felicidade imensa. Como você diz, podia se jogar todos os dias, e o regime de organização daquilo era bastante livre, porque você chegava, formavam-se times conforme as pessoas se apresentassem ali, sem se conhecer, e escolhiam, aí juntavam um grupo, aí aleatoriamente dividia mais ou menos 2 grupos. Os gols geralmente eram gols pequenos assim, então aquilo começava um jogo sem fim, em que às vezes a gente esquecia até qual era o placar, quem é que estava ganhando, mas o que importava era aquele livre trânsito da bola, né? Então, por isso que eu digo que era uma situação de extrema felicidade, uma das experiências mais democráticas que eu posso dizer que tive na vida, porque não havia diferenciação social. Ali as pessoas se encontravam e formavam aqueles grupos sem que houvesse um enfrentamento qualquer, simbólico. Era realmente lúdico. E quero dizer, e eu falo isso nesse capítulo inicial do livro, que conforme o tempo passou, e eu vim morar em São Paulo, e quando eu voltava para lá para ter a mesma experiência, eu fui notando uma transformação, que não havia mais esse futebol espontâneo organizado ali. As pessoas já chegavam em grupos, possivelmente organizados em empresas, que nas suas empresas, nos seus grupos de trabalho e tal, as corporações, sei lá o quê, e chegavam já uniformizados, camisetas, aquelas camisetas, um pequeno colete assim para distinguir time, e não tinha mais lugar para quem chegasse avulso. Então eu acho que era um mundo que se tornava um mundo muito mais programático, muito mais, vamos dizer, não fechado para a experiência daquela liberdade. Então, isso eu quero dizer que convivia, mas de todo modo, na minha infância, o meu colégio, inclusive, era na frente da praia, as aulas de educação física eram na frente da praia. Então, às 7 da manhã a gente chegava e ficava jogando até um salva-vidas às 10 horas, apitar o fim do jogo, né? E tudo isso, portanto, atravessou a minha experiência. Ao mesmo tempo, numa cidade que tinha muito futebol de várzea, muitos campos baldios, muitos lugares onde se dava o campeonato da primeira e da segunda divisão dos times da cidade, além do que Santos tinha 3 times na divisão principal do Campeonato Paulista: o Jabaquara, a Portuguesa Santista e o Santos Futebol Clube da era Pelé, que veio a ser simplesmente o maior time daquela época e um dos maiores de todos os tempos, e tinha o maior jogador de todos os tempos. Então, essa experiência é uma experiência
que ia desde o futebol informal da molecada, passando pelo futebol popular das várzeas, até o futebol popular, vamos dizer, profissional, chegando ao extremo do mais alto futebol já jogado, tudo ali muito próximo. Então, eu faço questão de dar esse testemunho inicial, que é a pergunta sobre o que era o futebol, o que é o futebol, por que o futebol tem tanto atrativo. Essa pergunta, de certo modo, me acompanhava todo esse tempo. E quero dizer só, então, assim, rapidamente, para a gente voltar à conversa, que, então, conforme depois eu me tornei professor de literatura, músico, escrevi um livro sobre música, o som e o sentido, que era a mesma pergunta: o que é a linguagem musical? Por que uma nota combina com a outra? Um som combina com um e não combina com o outro? Por que isso tem tanto poder? Na verdade, a mesma pergunta que foi feita no livro Som e Sentido sobre a música, foi feita no livro Veneno Remédio sobre o futebol. Por que esta linguagem, esse espaço, e esse modo como se joga bola, tem esta força atrativa, e por que se tornou, na verdade, o maior rito da humanidade no século, da passagem do século XX para o século XXI, e, na verdade, nenhuma situação congrega, não é? A espécie humana para viver juntas uma situação compartilhada, né, da qual o que está em jogo é, como dizem alguns, 22 marmanjos correndo atrás de uma bola, que é quem olha de fora, não é? Quem olha de dentro vê que aquilo é cheio de sentido, quem está fora pensa que aquilo não tem sentido nenhum. Então a pergunta é: por que isso que parece não ter sentido nenhum tem tanto sentido, não é? E que vem de dentro do campo, não é? Essa que é a minha pergunta também. Esse sentido está dentro do jogo. A gente muitas vezes os livros sobre futebol explicam o futebol pelos elementos externos a ele, os interesses, que são enormes, os interesses financeiros, a mercantilização do futebol, as classes sociais envolvidas, os interesses políticos, tudo isso é verdade, existe, mas a gente também tem que se colocar diante desse enigma: por que aquela bola rolando daquele jeito criou esse interesse? E ainda a pergunta, só para completar de fato essa espécie de introdução: por que o futebol tem esta potência e essa irradiação, sendo que é um esporte que não está na órbita da hegemonia norte-americana, que comanda, na verdade, toda a cultura de massas no mundo? Porque a gente assiste cinema americano prioritariamente, a gente tem uma música pop americana prioritariamente, nós usamos calça jeans, basta olhar em volta, isso uma cultura americana de massas. Nós tomamos refrigerantes, especialmente a Coca-Cola tem essa mundialidade, tudo porque os símbolos da cultura de massas norte-americana se fizeram mundiais, menos no esporte, onde os jogos norte-americanos, não é? O futebol americano, o beisebol e mesmo o basquete, não tem o alcance que esse esporte, o futebol, veio alcançar, e tendo países que não são hegemônicos, que são periféricos, e tem potência no futebol. Portanto, ali a economia não manda, ou não mandava inteiramente. E por isso essas são as perguntas que estão em jogo no livro, né? Bom, as principais perguntas desse encontro já estão colocadas por ele mesmo, então só me cabe aqui reiterar essas perguntas. Mas se vocês tiverem alguma, por favor. Boa tarde a todos. É porque recentemente saiu uma pesquisa no Datafolha, né? E me surpreendeu, de certa forma, que essa pesquisa diz que 41% dos brasileiros se desinteressam por futebol. Aí eu queria saber se esse número surpreende você e se você tem alguma explicação para o tamanho do desinteresse que está acontecendo. Então, eu também li essa matéria e vi esses dados. Eu considero o seguinte:
de lá para cá, desde que o livro foi escrito, se acentuou uma coisa que já vinha acontecendo, que é, qualquer jogador no Brasil que tenha um pequeno destaque, ele vai para fora do Brasil imediatamente. Então, isso desvalorizou os campeonatos nacionais do ponto de vista da força futebolística. E muitas pessoas passaram a acompanhar os campeonatos europeus, e houve uma espécie de quebra, uma distância entre o que é a experiência futebolística brasileira e a experiência futebolística fora do Brasil, o que ameaça criar uma rachadura que Hobsbawm, o grande historiador que escreveu as breves histórias do século XX, tinha enorme interesse pelo futebol, inclusive dizia justamente isso, que na cultura de massas do mundo, o futebol brasileiro era uma coisa de um poder esportivo e artístico sem ser da hegemonia do Império Americano, né? Ele observava que o futebol tem uma dimensão transnacional, global, não é? E, ao mesmo tempo, uma dimensão nacional, porque ele tem interesse regional, cada cidade vive a sua dimensão futebolística, cada país vive a sua dimensão futebolística. Ao mesmo tempo, o mundo vive a dimensão futebolística, como nós vamos viver agora. No Brasil, essas coisas estavam mais integradas, não é? Porque, como eu estava dizendo, por isso ali, na minha cidade, por acaso, feliz acaso, onde a gente jogava um futebol de crianças, e o futebol de várzea, o futebol profissional, e um futebol que tinha uma dimensão local e mundial. E aquilo se traduzia na seleção brasileira, porque grande parte da seleção brasileira daquela época era daquele time que tinha aquela expressão local e tal. Houve um distanciamento na medida em que a capitalização do futebol, né, os enormes interesses que estão ligados ao fato de que o futebol se tornou televisionado, depois televisionado mundialmente, o pay-per-view, a ESPN tem um papel nisso, quer dizer, aquelas redes de canal, as redes de televisão fechada, que se tornaram os lugares onde você assiste, você pode comprar. Então, você tem não é no campo de futebol que você vai viver a experiência, você vive em casa e, como eu disse, em várias dimensões. Então, aquele lugar, o estádio como caldeirão social, como ele era, o estádio caldeirão social é aquele estádio que é como um teatro, ou um anfiteatro da própria sociedade. Todas as classes sociais estão presentes, como se houvesse camarotes, numeradas e cativas, arquibancadas e a geralzona, tudo isso presente. Então, o que você vê? É o que era o Maracanã. É um lugar onde a sociedade se faz representar vivendo conjuntamente o jogo. Isso foi desativado numa sociedade de consumo qualificado, toda voltada não para essa representatividade, mas quem pode pagar mais para tornar mais rentável aqueles espetáculos, seja no estádio, seja através do acesso a esses canais de televisão. Resultado: houve um distanciamento, o rito perdeu essa qualificação direta, imediata, e nesse sentido, eu acho que, se perguntados em pesquisa, os brasileiros vão dizer que não têm tanto interesse no futebol. Agora, as pesquisas são relativas, elas são muito oscilantes, como sabemos. As pesquisas mesmo não são só um instrumento de aferição científica. As pesquisas de opinião são os instrumentos de expressão de uma enorme variação de opinião das massas, que hoje pode achar uma coisa, bate um vento, acha o contrário, não é? Existe um livro do Jean Baudrillard chamado A Sombra das Maiorias Silenciosas, que era um livro exatamente sobre isto, o fato de que, quando você sonda a opinião pública, você sonda um enigma, não é? E o vento pode bater ali e mudar. Se a seleção brasileira começar na Copa jogando bem, como tem jogado, e em suma não sei o quê, isso muda
e vira um vendaval, entende? E, de repente, se mostra o quanto o vínculo com o futebol é forte, é poderoso no Brasil, e isso vem à tona, né? Então, por isso, eu acho que é sim um fenômeno, mas que temos que relativizá-lo, dada essa complexidade, né? Você escreveu esse livro, O Veneno Remédio, a partir... Eu vou fazer as suas perguntas, as perguntas que você mesmo já colocou, eu vou fazer em seguida, mas eu quero te fazer uma pergunta, já que você falou da seleção recente, a gente está à véspera da Copa, que é o seguinte: você escreveu esse livro, publicou pelo menos em 2008, tem várias reflexões que fazem menção à Copa de 2006, tem um capítulo, algumas páginas incríveis sobre a cabeçada do Zidane, né? Sobre aquela celebração do futebol do Zidane, ao mesmo tempo aquele sacrifício, aquele auto-sacrifício que ele faz da própria imagem, uma coisa assim. Bom, a minha pergunta não tem a ver com esta passagem, só me ocorre o seguinte: como é que você interpretaria o 7-1 à luz do que você escreveu no Veneno Remédio? Porque você deve ter... Você gosta de futebol, você acompanha futebol. Como é que você... Né, o livro anterior, como é que, à luz daquilo que você discutiu, elaborou conceitualmente, reflexivamente no Veneno Remédio, como é que você interpreta o 7-1? Então, de fato, quando o livro sair numa próxima edição, e que eu acho que é melhor sair depois desta Copa, ele tem que incorporar as Copas de 2010, que não tem tanta importância assim, mas a de 2014 no Brasil, porque se esse livro se chama Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, e num dado momento a Copa volta para o Brasil, há uma enorme significação envolvida nesse fato de que a Copa do Mundo se reencontrou com o Brasil, e essa é a pergunta que o livro faz. E, nesse sentido, o livro se chama Veneno Remédio. Veneno Remédio porque a relação do Brasil, da população brasileira com o futebol é ambivalente. Essa que é a ideia. E eu uso a ideia de uma palavra grega chamada afármakon. Fármakon é o remédio, né? Mas a palavra tem um duplo sentido originalmente, porque ela significa o remédio e o veneno, porque a depender da dose, uma mesma substância pode salvar e pode matar, certo? Então, essa ideia do fármaco é uma ideia, acho, muito ligada a um país ambivalente como o Brasil. O Brasil, às vezes, aparece como sendo o lugar no mundo onde há uma sociabilidade receptiva, uma capacidade uma versatilidade, uma capacidade de adesão à festa, ao gosto pela vida, etc., faz com que o Brasil seja o exemplo para o mundo. Não há lugar mais feliz para se viver, não é? Isso aparece. De repente você vira a dose ou vira a visão disso, e é o mesmo lugar que parece ser o da integração racial, é um lugar racista, é um lugar desigual, de uma enorme concentração de renda, de uma enorme inconsequência, de uma incapacidade de constituir as instituições de maneira a emancipar. E nós estamos vivendo um momento do veneno Brasil, não é? Se apresentar com toda a força. Então, essa é uma questão que eu acho que, como o futebol veio a ser uma das formas pelo qual o Brasil se olha a si mesmo, o futebol é o lugar onde ele aparecem essas qualidades, né? E aparecem ao mesmo tempo esses defeitos. Daí que a relação da população brasileira com o futebol brasileiro é muito flutuante. Se o Brasil ganhar 2 partidas jogando bem, ele já é simplesmente considerado a coisa mais... Se houver um empate, um resultado magro, um negócio assim, ele já não é nada. Então, esta flutuação está ligada, inclusive, à resposta que eu estava te dando, não é? Que é a opinião, desinteresse pelo futebol. Mas esse interesse pode vir se você pudesse olhar no futebol. Isso está ligado a um componente, algo infantil, da nossa psique coletiva, que é muito ligado ao imaginário do tudo ou nada. Ou sou tudo, ou se não for tudo, então sou nada.
não é? E isto está ligado a essa incapacidade de sustentar projetos, consequentemente, de encarar o real, de ver que as coisas têm que ser constituídas de maneira consequente e não simplesmente você aposta tudo ou nada conforme aquilo te satisfaça, né? Torcidas brasileiras, em relação à seleção brasileira, elas podem ser, por exemplo, eufóricas no começo do jogo. Se no final do primeiro tempo já não tiver, o time não estiver satisfazendo aquele desejo de euforia, de satisfação, começam as primeiras vaias, entende? Essa passagem é muito fácil. Isso é diferente da Argentina, por exemplo. A Argentina, eles são obsessivos. A torcida canta e aplaude o time do começo ao fim, sem hesitação quanto a isso. São duas disposições diferentes, entende? Eles são algo obsessivos, depois eles podem cair numa tremenda depressão, mas eles não são ciclotímicos como nós, uma variação muito fácil de uma coisa para outra, né? Então, por isso que tudo isso eu falei para dizer que o Brasil é o país que, na mesma Copa, no Brasil é capaz de ser uma das maiores seleções, porque é o único pentacampeão do mundo. Nessa mesma Copa, chega entre os 4 finalistas, portanto, está entre as grandes, e ao mesmo tempo sofre a maior goleada da história de todas as Copas, ou de um time, em suma, todos os recordes foram batidos em termos de fracasso. Então, é uma combinação de sucesso com fracasso desconcertante, e que muitas vezes acompanha o próprio país de maneira oposta. Em momentos que o país está bem, politicamente, economicamente, a seleção vai lá ao fundo do poço. Em momentos como agora, que o país vai muito mal, a seleção se reabilita. Ou seja, existe uma relação amorosa, que às vezes é de amor e rejeição, do Brasil com a seleção, que está ligado a esta flutuação. Acho eu, para finalmente chegar ao ponto da pergunta que você fez, o 7-1. O 7-1 não está sozinho. O Brasil já tem 3 casos de final ou quase final da Copa, em que o time se, como é que se diz? Se implode. E isso aconteceu na Copa de 50, justamente no Brasil, onde o Brasil vinha com grandes resultados diante do Uruguai, que tinha tido uma sequência sofrível de jogos. O Brasil podia empatar, saiu ganhando o jogo, e no que sofreu um gol, o time afundou e entrou em convulsão, entrou em alguma coisa que a gente, em suma, uma síndrome, que a gente pode dizer que é como a Batalha de Alcácer Quibir, do Dom Sebastião, né, no deserto, enfrentando os mouros, que se diz que ele saiu do jogo e desapareceu, e os portugueses... Nunca mais voltou, e os portugueses estão até hoje esperando que ele volte. Existe um sebastianismo muito luso na coisa brasileira. E o segundo momento é a convulsão do Ronaldo na Copa de 1998. E a terceira convulsão é a do 7-1. Nós já somos tricampeões da Taça Alcácer Quibir, entendeu? E isso só acontece numa sociedade que vive imensas flutuações em relação à sua própria imagem, e que desaguam todas na seleção, que ela mesma entra nessa espécie de movimento alternado. Voltando ao começo da conversa, então, José Miguel, você começou a falar do enigma representado pelo futebol em si mesmo, que é um enigma que você aproximou a própria potência da música. Por que 2 notas lado a lado funcionam e outras notas eventualmente não funcionam, e por que o futebol tem este efeito, ele deflagra esta empatia, e por que ele tem esse poder? Tudo bem. Agora, isso diz respeito ao futebol em si mesmo. É válido para o futebol praticado no Brasil,
como é válido para o futebol praticado na Itália, na Inglaterra, na Espanha, etc. e tal. Agora, como é que você... por que o futebol tem essa singularidade? E, ao estudar essa singularidade do futebol como uma linguagem, como uma expressão, enfim, simbólica, cultural, etc. e tal, por que ela no Brasil se tornou tão... Você, de alguma maneira, já respondeu agora há pouco, falando do Vendendo Remédio. Mas por que o futebol é tão singular como linguagem para todo mundo? E o que ele diz sobre o Brasil? E por que no Brasil ele tem algo que você aproxima a literatura e a música popular? Você costuma dizer que, e no livro você diz que esse trinômio, né, a literatura, música e futebol, são uma espécie de interpretante do Brasil, né? Exatamente. Então, essa é uma pergunta fundamental, porque o seguinte, são muitos os jogos de bola que nós conhecemos, certo? Mas só o futebol, entre os jogos de bola, tem a seguinte característica: o espaço é muito grande, e a bola, o terreno é acidentado, se chover, choveu, se tiver um morrinho artilheiro que fizer o gol vale. Ou seja, o campo é acidentado, é grande e a bola é jogada com os pés e não com as mãos. E, com isto, há uma enorme variação de posse de bola. Isso é diferente do basquete, é diferente do tênis, é diferente... do beisebol, do futebol americano e tal. Por quê? A bola está com um time, mas o time perde a bola para o outro. Aí o outro está com a bola, perde a bola inumeráveis vezes. Eu já tentei parar e contar quantas vezes se dá essa perda num período de jogo e tal. É incontável. A bola, há um grande teórico da literatura chamado Gumbrecht, alemão, mas professor nos Estados Unidos, que escreveu sobre futebol também e usou para isso um termo filosófico. No futebol, há uma enorme contingência da posse de bola. Ou seja, a bola está em seu poder, mas ela pode ser perdida a cada momento, e o outro que tiver com a bola também vai perder. Isso, então, o futebol não é um jogo de duelos de ataque e defesa, em que você tem a prioridade de um e do outro. No tênis, é claro, o sujeito que vai sacar, ele tem a vantagem. Aí ele valida essa vantagem ou não. Alterna, vem o outro e saca. Tudo isso vai sendo contabilizado. Ou seja, ao longo do jogo inteiro, não há momento em que aquilo não seja traduzido em números. O tempo todo, nessa alternância de ataque e defesa. No vôlei também, não é? A vantagem e essa reversão. Quem aproveitar melhor a vantagem e realizar, portanto, aquela probabilidade que é maior para quem está naquela condição da posse de bola, realiza. No basquete, que é mais dinâmico, mas mesmo assim, a posse de bola, perder a bola no basquete é um pecado. No futebol não é uma contingência. Tanto que no basquete tem até um limite para a posse de bola, o limite de tempo para a posse de bola, porque é difícil retomar a bola do adversário, né? Chega um momento em que entra a contagem e você tem que atirar para o cesto, porque você não pode ficar circulando a bola e matando o tempo. O tempo é produtivo, o tempo é produtivo. Essa é a grande diferença. E por isso que nos Estados Unidos, esses esportes têm sentido. Para a cultura americana, só faz sentido tempo produtivo. Eles não estão aí, e tem aqueles que dizem claramente, os críticos do futebol nos Estados Unidos, que não estamos aqui para perder tempo, 90 minutos e 0-0, não é? Não temos essa condição de desperdício, entendeu? Então, empate, no final das contas, sem gols. Então, eles não estão preparados, os americanos, para o 0-0. Nem estão preparados para uma outra coisa, a grande margem de acaso que está dada pela contingência da posse de bola. E um jogo cuja narrativa, um jogo de 0-0 pode ser um jogo emocionante, apaixonante, apesar de frustrante pela falta de gol, porque tem uma narrativa não contabilizada. Ou seja, enquanto nos outros esportes há uma contabilização estreita, a cada
passagem, tudo aquilo vira número. No futebol, o gol ocorre de quando em quando. E acontece, enquanto isso, centenas de situações, de quase gol, de não sei o quê, de outras situações que nos pegam, mas que não são contabilizáveis. Ou seja, o futebol é mais parecido com a vida, nesse sentido. A vida, você está o tempo todo envolvido em pressões, em buscas, em desejos, etc., mas aquilo não está sendo traduzido em placar o tempo todo. Então, o futebol é uma narrativa mais próxima das narrativas da existência. Nesse sentido, ele parece mais com a literatura, porque o futebol, então, tem momentos, não é só duelos alternados, ele tem momentos épicos, ele tem momentos dramáticos, ele tem momentos cômicos, ele tem momentos líricos. Eu estou falando aqui dos gêneros literários, não é? Então, ele tem essa variedade narrativa que é própria da própria literatura. Então, com isso, o futebol, nesse sentido, é diferente de todo o resto. Aí afunilando para o fundo da sua pergunta, o que acontece? Com isso, ele pôde se adaptar mais facilmente às muitas culturas do mundo. Ele pode ser improvisado, ele pode ser jogado, como em qualquer terreno, ele pode ser jogado, como eu disse, na praia de areia dura, na praia de areia fofa, pode ser jogado num quintal, pode ser jogado numa rua, asfaltada ou não asfaltada, de paralelepípedos ou não, pode ser. Você pode improvisar a bola, você pode fazer a bola no basquete. Isso é impossível. A bola só tem que ser a bola de basquete, o terreno tem que ser pavimentado, você tem que ter uma cesta, não pode improvisar como se improvisa na praia, um gol com 2 chinelos, entende? Então tudo isso faz com que ele é um rastilho de pólvora que acompanha o Império Britânico, né, que tinha influência no mundo inteiro, e ele aparece em toda parte, é assimilado e apropriado em cada parte. Em cada parte, ele, por sua vez, é apropriado de um certo modo. Como que ele foi apropriado no Brasil? No Brasil se utilizou a margem lúdica, a margem não contabilizável, a margem não produtiva do futebol, que é o fato de que você está jogando e está brincando. Não é? Como eu falei, na praia lá da minha infância, a gente jogava esquecendo o resultado. Muitas vezes é isso que acontece nesses jogos informais, porque ali o puramente lúdico está valendo. E é ali que se formam craques do futebol brasileiro, que explora uma linguagem onde o lúdico tem uma importância e tal. Eu já vi em países estrangeiros, é curioso, na Espanha, nos Estados Unidos, eu via em parques, às vezes chegavam pessoas uniformizadas para futebol, chuteiras, calção, homens e mulheres, futebol feminino é muito forte lá. Eles chegavam com a bola, faziam exercícios, treinavam lançamento de lateral e depois iam embora. Que der a hora do jogo, ou seja, prazer, não tem prazer, né? Eles exercitavam dispositivos, gestos técnicos, entendeu? Para depois jogar no momento que fosse a hora de jogar, mas não tinha essa hora que não é de jogo e você faz, então, o jogo descompromissado. É claro que o que aconteceu com o futebol brasileiro é que ele juntou esse descompromisso não produtivo das periferias com uma capacidade efetiva de resultado. E é isto que faz a utopia do futebol no Brasil. A imaginação, o imaginário de uma cultura que fosse capaz de ser ao mesmo tempo produtiva e lúdica. Tem um trecho do seu livro que você fala que o Brasil representa, e você já mencionou isso anteriormente nessa conversa, é uma espécie de império futebolístico que rivaliza com o império americano em outros campos. E aqui você fala que o Brasil seria o 5º império, realizando assim a profecia do Padre Vieira, né, através de uma tecnologia de ponta do ócio. Quer dizer, porque é uma tecnologia de ponta, só que associada não à produtividade, mas ao ócio e ao sentido lúdico. Né? A cultura brasileira oferece, às vezes, essa utopia de uma tecnologia de ponta do ócio. Ou seja, saber brincar, saber
festejar, saber explorar essa margem de gozo que está no meio da vida produtiva, né? Então, isto, é claro que isso no Brasil é veneno e remédio, porque é isso mesmo que fomenta a informalidade da corrupção, entendeu? A inconsequência, todas essas coisas estão ligadas a esse negócio de não olhar o real. Por outro lado, na música popular, no futebol, na festa, em diferentes formas de expressão da cultura, se dá essa espécie de promessa de felicidade, né? Um grande crítico de música e de arte, que é o Lorenzo Mami, né? Um italiano que veio morar no Brasil, já mora no Brasil há uns 30 anos, escreveu ensaios maravilhosos sobre a arte brasileira. Ele tem um ensaio sobre a Bossa Nova e sobre João Gilberto, onde ele diz que a cultura americana, ela está voltada, o mito dela é vontade de potência, ou seja, de vencer plenamente, e através desses seres diferenciados que são os profissionais. Então, o jazz, maravilhosa música popular americana, ela tem a marca de uma vontade de potência na linguagem do jazz, no modo como se improvisa, no modo como são altos profissionais que são capazes de fazer aquilo. E a bossa nova, diz o Lorenzo Mami, é promessa de felicidade, ou seja, não vontade de potência, mas promessa de felicidade. Tom Jobim é altamente profissional, mas faz um show junto com Vinícius, o poetinha, Tonzinho, não é? O poetinha, Joãozinho, João Gilberto, todos tratados por diminutivos, como se fossem pessoas que são públicas, mas como se fossem da nossa casa, são da nossa família. A gente quer uma realização que sejam as nossas crianças, que sejam nossos heróis. Né? Por isso Ronaldo tem que ser Ronaldinho ou Ronaldão, não pode ser Ronaldo, entende? Porque aquilo é banhado em linguagem afetiva. Então toda a história do futebol brasileiro está ligada ao apelido, e o apelido é essa forma pela qual a gente se reconhece nesses jogadores que são como da nossa família, como crianças prodigiosas da nossa própria família, né? É engraçado você pensar os dois maiores jogadores do Brasil e da Argentina, e talvez os dois maiores do mundo. Um é Diego Armando Maradona, o outro é Pelé, né? Assim, a gente reconhece e todos os outros, né? Até o Garrincha, que é Manuel, é Mané. Ele é Mané, e Garrincha, né? Porque gostava de passarinho, Garrincha é o nome de um passarinho. A seleção brasileira de 58, que conquistou a primeira Copa no Brasil, a linha de ataque, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Zagallo é o único sobrenome, entendeu? Ele é como se fosse, e ele atravessou os tempos como uma figura, virou técnico, porque ele vira o pai e não o filho, entendeu? Enquanto os outros, vejam vocês, Garrincha já falamos, Mané, Garrincha. Didi. O futebol brasileiro esgotou o paradigma fonético do Dadá, Dedê, Didi, Dodô e Dudu, entendeu? Ou seja, e isto como diz Gilberto Freire em Casagrande Senzala, é uma linguagem desossada, como se as palavras ficassem... Isso não é só nome de criança, é nome de nenê, de bebezinho. Nenês, são muitos nenês no futebol brasileiro, não é? Vavá. Em suma, esse tipo de procedimento é um indicador, é um sintoma de uma cultura que se identifica com essas... Isso mudou, claro, com a cultura de massa. Depois vieram os nomes, Roberto Carlos, não é? Odivan, aquele jogador do Vasco, o zagueiro que se dizia que o nome dele era por causa da música do Roberto Carlos, Odivan. Mas tem Alain Delon, e todos os nomes de Ederson, não sei o que, Kevinson, né? Na Copa uma das Copas mais recentes, o Brasil tinha mais nomes terminados em som do que o time da Suécia, porque aí começaram a se imitar nomes estrangeiros, mas tudo faz parte do mesmo princípio lúdico, só que mudou a escala de valor, entendeu? E, você acha que mantém? Quer dizer, o fato de ter essas invencionices onomásticas, assim, elas fazem parte desse universo ainda? Mas não tem uma ideia um pouco de...
ela não tem um elemento também, uma junção disso que você está falando com um elemento meio tecnocrático também, de querer dar uma pompa bacharelesca, alguma coisa assim? Tem, com certeza. Então, o Brasil foi mudando nisso. O Brasil não é mais o Brasil de Garrincha, de Vavá, Pelé e Zagallo, né? Inclusive porque os jogadores, quer dizer, a instância do mercado, da cultura de massas, passou a ser um valor, né, o valor produtivo. As igrejas evangélicas, o crescimento delas está ligado a uma concepção de religião mais produtiva, mais ligado ao desejo de se inserir no mercado, diferente do catolicismo ibérico, que está mais ligado àquela mentalidade anterior. Tudo isso são mudanças pelas quais o país foi passando. Mas eu acho que há um fundo, esse fundo lúdico, de algum modo, permanece muito forte, né? Em medidas que a gente não sabe bem avaliar. Mas, principalmente, aí voltando ao começo, nós temos aquela distinção em que os jogadores... Você não vê os jogadores, muitas vezes, se formarem no Brasil, acompanhar o crescimento, porque é uma das formas pelas quais se cria a biografia, a mitologia e a vinculação da população com aquele jogador, não é? Que você vê ele crescer, você vê ele passar pelos processos. Não. Muitas vezes, na hora que ele aparece, ele já sumiu, porque ele foi contratado para um time que pode ser holandês ou chinês ou não sei o que e tal. Além disso, às vezes você nem viu e ele já foi pescado, porque atualmente existem criadouros de craques, são, né, a observação, o jogador já é contratado, já tem interesses empresariais quando ele tem 11 anos, 12 anos, 13 anos, né? O Neymar é um jogador assim, aos 13 anos eu torcedor do Santos, já sabia que tinha um jogador que ia ser lançado e que seria um craque, que já era contratado do time, portanto já era profissional aos 13 anos, né? Agora, sobre o Neymar, eu quero dizer o seguinte: o Neymar hoje, ele é o jogador que foi vendido pelo mais alto preço, a negociação mais alta do futebol, até porque essa coisa vai exponencialmente acontecendo, mas, e ao mesmo tempo, o Neymar é um jogador que, pelo estilo de jogo, mais se parece com um amador. É altamente profissional e, ao mesmo tempo, amador. Amador porque ele gosta de extravasar o desejo de uma jogada lúdica, de dar aquela tal lambreta, aquele drible, né, de pegar a bola aqui por trás, dar um chapéu. Isso, às vezes, enlouquece um jogador, um time europeu, onde isso não cabe. É um extravasamento de gratuidade. Que caracteriza, ele tem uma fome de bola, um tipo de relação que parece do peladeiro, sendo que ao mesmo tempo ele se afirmou no mais alto nível. Isso continua sendo o veneno remédio brasileiro, né? O futebol se tornou, por sua vez, ele foi abduzido pela Europa, né, por outros torneios. A gente, portanto, perdeu essa ligação, mas continua esse traço cultural que está presente ali. Então, o futebol, o Brasil hoje, mas ao mesmo tempo, quero dizer, é um país que é capaz de gerar talentos nessa área e sempre não de gerir como interesse público. O gerir é sempre para o interesse particular. Então, isso é a história da CBF, né, que continua sendo, quer dizer, uma instituição podre e intocável, não é, representando aquilo que há de mais corrupto na forma de... E a FIFA, acho eu, que ela se tornou também, e agora ela tem se mostrado, justamente pela lei americana que tem feito fazer vir à tona a corrupção na FIFA. A mundialização da FIFA se deu através do João Avelange e dos métodos brasileiros. Ou seja, a FIFA, nesse sentido, foi brasilianizada pela metodologia brasileira de apropriação, de propina, essa coisa toda. Isso é muito curioso. E esse esquema está
vindo à tona hoje em dia, mas ele tem, aí quero dizer, uma implicação fortíssima no futebol, dentro do campo, que é uma sequência de técnicos que representam uma mentalidade que ainda é aquela mentalidade tacanha que remete à ditadura. Técnicos sem imaginação tática, desatualizados, que diminuem o futebol, as potencialidades do futebol brasileiro. Isso parece o Brasil. O Brasil é um país que não é um país que não tem imensas possibilidades. Ele é um país de imensas possibilidades, diminuído pelas suas instituições, bacharelescas, menores, em suma, próprias de um jogo de poder, de donos de poder, que só pensam em manter esse poder e não em transformar as instituições num sentido emancipatório, não é, transformador do país. Então, isso tudo, nós vemos essa sequência de técnicos que vinha Parreira, Filipão, Dunga, não é, que ganharam títulos num momento X lá, o Parreira e o Filipão, mas num determinado momento foram trazidos de volta. Por quê? Porque tem que ganhar, supõe-se que quem vai ganhar é quem já ganhou, é a repetição do mesmo. No entanto, técnicos que tinham perdido o passo do futebol mundial àquela altura, nessa Copa que resultou aí no 7-1. Isso é um outro fator dessa derrota, além daquela síndrome do colapso. Esse colapso está ligado a uma enorme projeção de expectativas com, ao mesmo tempo, inconsequência gerencial. E aquilo, então, eram, em suma, eles não eram capazes de avaliar o que estava se passando, nem de imaginar alternativas táticas, etc. Quando isso aconteceu, não é, o 7-1, e que você imagina que esse terremoto vai transformar a estrutura do futebol brasileiro, o que a CBF fez? Pôs o Dunga no lugar. Isso é de um sintoma brutal de repetição do mesmo, ou seja, voltou aquele que já era e que já tinha sido numa espécie de mecanismo já assintoso de que as coisas simplesmente, em suma, reproduzem os mesmos. E isso foi a um ponto que, afinal, surgiu o Tite. Não sei se o Tite é tudo isso e tal, mas eu estou gratíssimo ao Tite. O Tite é uma luz neste... Por quê? Apesar dele ter um jeitão meio militaresco ainda de falar, paternalista, não sei se é militar. Ele tem um paternalismo, em suma, e as propagandas que têm sido feitas com o Tite, como a voz, é uma voz pastoral do grande mediador no vácuo político brasileiro. Tem aquelas propagandas, não é, do Itaú, que ligadas a patrocínio da seleção, em que a voz do Tite é a voz de todos. Nós estamos no momento em que esta leitura, essa mitologia criada é o Tite, a figura pela qual fala a voz do Brasil. É como se ele fosse o Temer, o que o Temer seria e não é, entendeu? Ele é aquele mediador. Olhem de novo essas propagandas e pensem nisso. Ele é a espécie da sombra do Temer. Aliás, o Temer é a sombra e ele é a luz, que seria o que o presidente empossado pelo impeachment deveria ser e não foi. Mas só para completar isto, o Tite trouxe, de todo modo, para o campo, um pensamento do futebol mais atualizado em relação ao que acontece no mundo e, ao mesmo tempo, mais capaz de oferecer alternativas táticas e não de ter um esquema em bloco, reativo, regressivo, etc. Né? Então, isso que está acontecendo, né? Não sei aonde chega isso ou não, mas para mim é um alívio. Eu confesso a vocês, por tudo isso que estamos conversando já há esse tempo, é um alívio ver uma seleção na qual você se reconhece. Eu sou daqueles que precisam disto, entende? Deixa eu aproveitar de perguntar uma coisa. O Nuno Ramos esteve aqui, neste espaço aqui da Biblioteca do Parque Vila Lobos, há não muito tempo,
e em algum momento a gente falou sobre futebol também. E ele falou o seguinte, ele falou uma coisa muito curiosa, ele falou assim, eu torço em primeiro lugar pelos jogadores, em segundo lugar pela seleção e em terceiro pelo time. É mais ou menos o contrário da maior parte das pessoas, né? Quer dizer, em geral as pessoas torcem primeiro pelo time, depois pela seleção e por último por um jogador. Principalmente no momento em que os jogadores não têm mais aquela fidelidade que tinham no passado. Talvez o último exemplo de um jogador que permaneceu muito ligado a uma determinada equipe tenha sido o Rogério Ceni. Coisa que não acontecia antigamente. O Zico Pelé era a cara do Santos, o Zico do Flamengo, o Roberto Dinamite do Vasco e assim por diante. Como é que é para você, pessoalmente? Você torce mais para quê? Para o time, para o jogador, para a seleção? Eu torço pelo futebol, sabe? Eu torço pelo futebol. Eu torço por times que não são o meu, quando aquilo eu vejo que é o futebol que está acontecendo ali. Então, embora eu tenha essa vinculação profunda, infantil, o Nuno é um multiartista e um grande ensaísta também. No livro dele, Ensaio Geral, tem um ensaio sobre o futebol maravilhoso, né? O Suplicante se chama. E ele tem essa relação de artista com o futebol. Ou seja, ele quer ver no futebol uma das modalidades da arte. Por isso ele se identifica com o jogador artista, na verdade. É com esses que ele se identifica antes de mais nada, né? E eu também tenho essa relação, mas eu talvez, agora eu vou fazer uma piada assim, pessoal, que é como eu cresci com o Santos de Pelé. E, portanto, eu comecei a torcer para o futebol no momento que surgiu o Pelé. E isso foi, até os meus 20 anos, eu em suma, acumulei vitórias. Me lembrei agora que o Nuno Ramos mesmo, que é meu amigo e que uma vez é 10 anos mais novo que eu, que é santista. E é santista, ele viu uma vez um filme desses do Canal 100 que mostrava o Santos do Pelé, Santos que eu assistia toda semana na Vila Belmiro. Aí ele falou sobre mim o seguinte: ter assistido isto em tenra idade, como se fosse normal, causou danos irreversíveis à sua personalidade, ele falou, dizendo a mim. Então, danos irreversíveis. Ele não explicou mais do que isso. E eu acho que quer dizer o seguinte: eu acredito que as coisas façam sentido, entendeu? Eu acho que o mundo faz sentido, a vida faz sentido. Talvez porque... Você acredita nas promessas de felicidade, né? Eu acredito não nas promessas, na promessa de felicidade, que é a grande diferença, porque senão o sujeito vira um pateta, certo? Acredita em tudo que é promessa de felicidade, ele acredita... Então, não se trata... As promessas de felicidade geralmente são enganosas, as promessas de felicidade. Elas são embustes, em geral, elas são ideologia, são falsificação. O que vale é a promessa de felicidade, é o horizonte do desejo, é aquilo ali onde uma coisa se vislumbra, se deixa entrever, entendeu? Então, isso para mim acontece assim. O Neymar, eu já esperava ele há vários anos. Então, quando ele entrou num jogo no Pacaembu, contra o Itápolis, no segundo tempo, o primeiro jogo, ele foi ovacionado pela torcida antes de pisar no gramado, por causa dessa nova síndrome, né? A torcida já sabia daquele jogador. A primeira bola que veio para ele deu um drible desconcertante no zagueiro, pela direita, e deu um chute assim enviesado de trivela, que bateu na forquilha, naquela quina da trave. Então, a primeira bola, eu não sei até hoje se aquilo foi um chute a gol, se foi um cruzamento. Mais do que tudo, me impressionou a facilidade, a naturalidade com que aquele cara, na primeira bola do jogo profissional dele, ele simplesmente, ele driblou como aquilo tinha uma fluência, que você reconhece que é de artista. Como poesia. Poesia é um gênero que a gente pega um poema de um poeta que você não conhece, se lê um verso, você já sabe muito sobre a grandeza ou não daquele poeta, né? A poesia se manifesta, assim, parece
como no exame de sangue. Uma gota de sangue já diz tudo sobre... E no futebol também, a primeira aparição de um jogador, o primeiro instante, já diz algo. Tudo isso, então, são coisas de quem, de fato, tem essa relação com a arte e tal. Então, eu acompanho o Neymar jogo por jogo, né? Tenho uma visão crítica dos rumos que o Neymar dá à própria carreira, por exemplo. Mas isso não impede aquela paixão, aquele vínculo que está presente ali. Mas eu me permito, às vezes, torcer para um time torcer para que o futebol, a promessa de felicidade que venha de qualquer time, de qualquer craque ali quando apareça, entendeu? É um dano irreversível à minha personalidade, que eu não vou abrir mão dele, nem que eu quisesse, né? É assim. A minha pergunta é que você falou com relação aos Estados Unidos, ele sendo uma potência hegemônica, né? Que o futebol não cabe na cultura deles, né? Por uma série de fatores que você mencionou. Mas eu tenho a percepção que, mesmo não tendo, eles estão correndo atrás para ser. Essa é a impressão que eu tenho. E não só os Estados Unidos. Eu vejo a China também querendo buscando isso. Como é que você vê isso, José? No chamado concerto das nações, como se dizia antigamente, ninguém pode se mostrar indiferente ao futebol hoje em dia, não é? Alguém comentou que todo país, toda nação que se apresenta, que se forma de repente, quer antes um assento na FIFA antes do que da ONU, não é? Isso é uma coisa incrível, quer dizer, não é desprezível isso absolutamente, né? E nos países, às vezes, onde o futebol masculino não é forte, o feminino não é? É o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da China mesmo. Agora tem uma coisa curiosa, então, só uma pergunta. Uma vez eu entrevistei um escritor chamado Franklin Foer. Acho que até a gente conversou sobre isso a respeito quando você estava escrevendo Vendendo Remédio, que é um escritor judeu, nova-iorquino, e ele fala de como para ele foi importante o futebol para entender a globalização, porque ele é a própria expressão da globalização, porque ele conhece futebol graças à globalização, porque ele é um judeu nova-iorquino, de classe alta, etc. e tal, ou seja, ele é o anti-estereótipo do torcedor e do praticante do futebol. E ele dá um dado interessante, que o futebol nos Estados Unidos é visto como um esporte de elites cultas, urbanizadas, universitárias e também de mulheres, né? Exatamente. O livro dele é interessantíssimo. Como o futebol explica o mundo, acho que é esse o nome do livro. Isso, e um subtítulo, um olhar diferente sobre a globalização. E ele dá muitos dados sobre isso, sobre o futebol nos Estados Unidos. Então, o futebol, por um lado, nos Estados Unidos, é forte entre as mulheres, um futebol, porque no futebol americano, eles privilegiam o choque, né? A colisão, assim como no hockey, né? São valores que no futebol, por um lado, então as mulheres é que jogam. Mas, às vezes, a direita americana como é que se diz? Assim, virulentamente anti-futebol, o soccer, o futebol mundial. Dizem que aquilo é anti-Estados Unidos. Há quem diga, isso é socialismo, né? Em suma, é algo que nos afasta dos verdadeiros símbolos americanos, do beisebol, do basquete, do futebol americano e tal. E aí o futebol é praticado, às vezes, em meios mais universitários, e até por adeptos da teoria frankfurtiana, ou seja, o que é uma ironia colossal, porque Adorno, como se sabe, é uma crítica da indústria cultural. E do esporte, né? E do esporte. O esporte é fascismo, né? Do esporte, enquanto, justamente, porque ele tem uma passagem que ele diz que o esporte justamente nega a dimensão livre, e nesse sentido ele teria que olhar como que no futebol brasileiro acontece, mas justamente, então, meios mais críticos à sociedade de consumo praticam o futebol como uma coisa que
a aceitar o mundo, aceitar que os Estados Unidos devem dialogar com o mundo, enquanto que tem aqueles outros que acham que os Estados Unidos não tem que dialogar com o mundo, ele tem que se impor ao mundo, não é? Agora, e é verdade que eles têm procurado tirar essa diferença, têm investido e têm buscado. Na Copa do Brasil, os Estados Unidos chegaram a um lugar que eles não tinham conquistado até então. Aquilo é, eles vivem o desejo de afirmar-se como potência no futebol. Ao mesmo tempo, sabem o quanto isso é difícil, já que eles não têm essa tradição, por todos aqueles motivos simbólicos também, e também o quanto é humilhante para a mentalidade americana não ser o melhor ou não estar entre os melhores. Então, tudo isso é problema lá, e de fato, esse livro traz muitos dados sobre essa realidade. Agora, a pergunta dele incluía a China. Para mim, o grande enigma é saber como é que em 2 bilhões, quantas pessoas tem na China? 2 bilhões? Não acham 11 que joguem bem futebol. É uma coisa, é um enigma estatístico, não é possível. Por favor, sua pergunta. Boa tarde, meu nome é Virgílio Pedro. Primeiro, eu queria fazer 2 observações. O Tite é o que é porque passou pelo Corinthians. Segundo, você falou de o campo irregular. Ficou bem marcado aquele 4º gol do Brasil em 70, do Carlos Alberto, que o Pelé toca a bola pega numa saliência do campo, sobe o suficiente para o Carlos Alberto chutar do jeito que chutou. Então, o campo faz diferença. Agora, eu queria fazer uma colocação social. Você foi um peladeiro, como eu fui. Nos nossos tempos, tinha um campo de futebol por tudo quanto é lado. Aqui, nessa região, tinha uma quantidade enorme. Isso está influenciando o futebol brasileiro, porque a classe pobre não tem onde jogar, a não ser na rua, mas não em campo. E segundo, o futebol, ele é muito social. Onde você está sentado no avião, no ônibus, no metrô, num jantar que você senta aleatoriamente, você não tem problema, você vira para o cara do lado e fala, para que time você torce? Pronto, aí você tem conversa para o resto da noite, não? E depois, a colocação de que, em termos da cultura, eu aprendi a conhecer o mundo em 58, quando eu comecei a ver que existia outros países no mundo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em comunismo, pela Rússia, que ia jogar com o Brasil no 2º jogo, e que era um jogo científico, que lá era tudo envolvido pela ciência. E nesse aspecto, né, dessa cultura, hoje você vê pelas figurinhas, né, que as crianças, isso tem uma importância muito grande no seu modo de entender? Então, Virgílio, né? Então, que prazer. Você colocou uma série de temas, a começar de uma afirmação, o Tite é o Tite porque passou pelo Corinthians. Isso é interessante, porque o futebol tem um aspecto antropologicamente totêmico. Totêmico quer dizer, sociedades, não as sociedades ocidentais modernas, as sociedades tradicionais, muitas vezes elas se organizam por uma distinção totêmica, ou seja, os indivíduos, os grupos dentro de uma sociedade pertencem a um determinado totem, e isso organiza as rivalidades, isso permite com que toda a sociedade que é dividida em diferentes forças, interesses, pressões, e ela que poderia se destruir a si mesma se ela fosse simplesmente vítima das suas pressões não simbolizadas, a totemização é uma forma pela qual a sociedade exprime diferenças, aceita diferenças, simboliza as diferenças, e nas sociedades tradicionais até tem um rito da dádiva, né? Em que os grupos trocam presentes, dão presentes, e esses presentes devem ser ritualmente devolvidos. Tudo isso, então, é toda uma ritualidade da reconhecimento do outro. Mas se não houver a retribuição, aí aquilo vira guerra, entende? Na verdade, é uma guerra subjacente que foi transformada num rito
de simbolização das diferenças. Então, o futebol cumpre essa função de nos distribuir vamos dizer, em grupos totêmicos. E isso faz com que nós tenhamos diferenças, possamos trabalhar diferenças por reconhecimentos, e nós temos o outro, né? E temos quando isso é civilizado, isso é uma troca dadivosa, em que você aceita que ora um ganha, ora o outro ganha, e isso é assim que funcionam os campeonatos, os torneios, etc. As torcidas organizadas, quando se entredestroem, é porque quebra essa regra totêmica e vira o jogo do tudo ou nada, que é aquela coisa, retroagimos ao imaginário que a existência do outro me destrói, né? Então, e o futebol, ele tem esse núcleo, por isso ele é fundamental, não é? A existência da possibilidade de jogar o jogo. Na hora que não for possível jogar o jogo, significa que a sociedade perdeu a possibilidade de se organizar em qualquer esfera, não é? Se ela não tiver a possibilidade de jogar e exprimir as diferenças e tal. Então, esse é o primeiro aspecto da sua pergunta. Acho que depois você perguntava sobre a desativação dos campos, dos terrenos, e onde que, então, a população, e a população mais pobre que não tem diretamente acesso inicialmente a clubes e tal, jogam. De fato, eu acho que houve uma grande desativação de um certo futebol informal que tinha muito mais espaço na malha urbana, né? As cidades tinham espaços baldios, de onde surgiram. Aliás, a própria expressão várzea não é outra coisa senão isso. São as várzeas do rio Tietê aqui que deram origem a tantos clubes, e é isto que em certo modo se desativa, né? A gente, então, imagina que isso iria fazendo diminuir esta cultura nativa, e talvez isso aconteça mesmo, não é? Mesmo assim, eu me espanto, né? Onde que o Neymar aprendeu tudo aquilo, não é? Tem as ruas e tal, algum tempo, porque tem esse sentido da improvisação. Joga-se futebol com qualquer bola em qualquer lugar, então isso ainda continua. E eles entraram muito cedo para clubes, onde tem futebol de salão, onde se pratica um negócio, e onde o Tostão, que é o maior crítico do futebol no Brasil, além de ter sido um dos grandes jogadores, ele diz que muitas vezes os clubes, a mentalidade dos professores de futebol, dos pequenos técnicos, privilegia muito essa figura do volante troncudo, de uma coisa que desativa, não se sabe como lidar com o talento para aquela criação, não é? Então, isso é realmente uma pergunta. No entanto, não parou de surgirem craques e tal, embora talvez tenhamos safras de craques, atacantes, menor do que já foi e tal. Mas acaba de surgir, por exemplo, o Vinícius o que é mesmo? Do Flamengo? Vinícius Júnior, que é a pura expressão do futebol driblador brasileiro, que tem 17 anos, e surge ali o Rodrigo além dos de Santos. pertencer ao time mais importante do Brasil e, portanto, da humanidade, como vocês provavelmente saibam. Em suma, eu quero só dizer que a resposta fica um pouco também no nível da pergunta. A gente não tem dados para saber, mas, em suma, existe uma cultura futebolística que não se desativa uma cultura assim de uma hora para outra, né, quando ela é tão enraizada. A sua outra pergunta, eu não me lembro, no final, o caráter social, que está envolvido nisso mesmo, e ao mesmo tempo da dimensão mundial que o futebol nos dá, né? Hoje em dia, o mundo ficou muito mais globalizado e qualquer criança está exposta a tragédia do mundo e a vida do mundo. Os países, quer dizer, você vê os países com muita intimidade, né? Agora, por exemplo, fala-se da Praça Vermelha em Moscou, os repórteres que estão lá cobrindo a Copa, você vê aquilo acontecendo, você tem uma dimensão cotidiana. Uma pessoa escorrega numa casca de banana em qualquer lugar do mundo, alguém filmou aquilo, e então você tem uma experiência
uma proximidade com os lugares. Antigamente, era como se fosse um outro planeta. A União Soviética, que era um país socialista e que estava mandando Sputniks ao espaço, se imaginava que eles eram como os discos voadores. E por isso o futebol russo ia chegar com uma nova tecnologia e ia arrasar na Copa do Mundo. Por isso é que os 3 primeiros minutos do Brasil contra a Rússia foi a festa dessa cultura nativa, foi a revelação de Garrincha e Pelé, que entravam ali pela primeira vez, e um pouco desmitificaram essa cor. Hoje em dia, em suma, a coisa é mundializada, e a gente tem acesso, inclusive, às músicas, a vídeos, a coisas, né? São os dois lados. Por um lado, uma globalização achatante, por outro lado, uma mundialização que nos expõe às diferenças do mundo, né? Bom. José, eu agradeço você porque você fez eu lembrar a época que eu jogava futebol em Santos, na areia lá, né? Que é exatamente isso que você falou. Agora, a minha pergunta é sobre o 7-1, Brasil-Alemanha. Você acha que realmente o Brasil perdeu por causa do futebol ou teve alguma força externa, econômica, política, que pode ter direcionado esse placar? Aqui sempre surge também, no futebol, a ideia conspiratória de que forças agiram na hora para dirigir o resultado de um jogo, né? Na Copa de 98, a convulsão de Ronaldo, foi uma das interpretações, foi a de que o Brasil tinha entregue o jogo, que os jogadores venderam, que havia interesses, em suma, que é a primeira Copa em que Ronaldo e Zidane eram respectivamente a Nike e a Adidas, e que esses interesses, e que o Ronaldo precisava entrar em campo, porque tinha alguém da Nike ali no vestiário, influindo na escalação, etc. e tal. Eu sou cauteloso em relação às interpretações assim muito diretas sobre o resultado, que o representante da Nike estava lá naquela hora, decidindo a escalação. Eu acho sim que tem havido cada vez maior uma influência avassaladora do mercado e dos altos interesses sobre a vida futebolística, não é? Ela se tornou muito mais ostensivamente mercantilizada. Mas eu acho que efetivamente naquela hora ali do 7-1, eu acho que já tinha uma estrutura frágil, um time que, se a gente olhar futebolisticamente, não tinha meio campo, era um time... O Brasil raramente tem uma situação tão precária de passar da defesa para o meio campo. Nunca se dava nos vários jogos que antecedem, e os zagueiros, Thiago Silva e o Davi Luiz, davam lançamentos, entende? Como se passassem por cima da coisa do meio campo do jogo. Então é como se o Brasil fosse um time sem coluna vertebral. E curiosamente o Antônio Prata que falou isso, justamente quando ali o Nicoleles, né, quis que o pontapé inicial fosse dado por um paraplégico com o exoesqueleto, né? A coluna vertebral foi um tema subjacente dessa Copa para o Brasil. A ciência brasileira ia dar o pontapé inicial, criando pela primeira vez uma pessoa ter condição de acionar uma bola por um comando mental que passava por esse exoesqueleto, essa prótese, e daria. O Nicoleles anunciou muito isso. Depois, a FIFA só deu assim 3 segundos para aquilo, se viu nada, né? Mas o time era um time sem coluna vertebral. E a certa altura, Neymar fraturou a coluna vertebral. Então, é uma coisa curiosa. Eu acredito mais
conjunções simbólicas, onde o acaso fala, mas às vezes o acaso converge para alguma coisa. Então esse time, que era Neymar dependente, que não tinha uma autonomia de jogo de meio campo, que não tinha uma imaginação tática, e era atrasado nesse sentido, e sofrendo uma imensa pressão na Copa do Mundo no Brasil, para corresponder àquela imensa expectativa. Esse time, do qual o Thiago Silva, o capitão do time, fez uma jogada boba, quer dizer, um lance bobo no time anterior, recebeu um cartão amarelo, estava fora do time, portanto, perdeu-se um zagueiro, que ali era o melhor que o time tinha, uma dupla de zaga, não é que se perdeu, portanto, esse fundamento do jogo, perdeu o ataque, que o Neymar, e não teve capacidade de reação diante de um time altamente organizado, a Alemanha, que fez o contrário do Brasil. Desde que viveu uma crise no começo do século XXI, passou a ser um time que organizou suas estruturas de base, suas equipes, a formação de craques, etc. Manteve esses times, deu coerência a uma sequência, criou um time que já em 2006 mostrou interesse, em 2010, em 2014 evoluiu claramente e chegou em campo com toda essa consistência. E o Brasil, diante, sofreu o primeiro gol, sofreu o segundo, fundiu-se completamente, implodiu, não é? O Filipão e o Parreira falavam em apagão. Apagão é errado, porque apagão é como se fosse, de repente, você tem do nada um acidente que impede um time de jogar. Não é um apagão, uma implosão, ou seja, uma estrutura que já estava caindo, caiu, não é? No momento em, por todos esses fatores técnicos e táticos e, evidentemente, psicológicos. Porque nem as mais fracas das equipes que enfrentaram a Alemanha na Copa do Mundo não perderam por placares dilatados. Só o Brasil perdeu por um placar dilatado como nunca. Então, é uma conjunção de fatores técnicos, táticos e psicológicos suficientes, não é? Para isso. Por isso, eu não acho que se trate de uma interferência de outras forças, não é? No campo. Eu acho que essas forças têm atuado sobre a dinâmica geral do futebol e a sua mercantilização. Ao mesmo tempo, o futebol continua sendo o jogo mais imprevisível de todos. Por isso ele é o mais fascinante, né? Nos outros esportes, é previsível, a margem de previsibilidade de quem vai ganhar, equipes superiores ganham. No futebol não é assim, por causa de todos aqueles fatores, inclusive o morrinho artilheiro, que é capaz de impedir um gol ou de fazer um gol e tudo mais. Miguel, você falando da Copa de 2006, de seleções que enfrentaram de maneira mais brava, né, mais assim, bravia, corajosa, a Alemanha, vale lembrar que a Argélia quase eliminou a Alemanha, né? O jogo foi para a prorrogação. Exatamente. E quase, assim, em alguns momentos dava a impressão que a Alemanha ia 2014. cair. 2014. Foi em 2006. 2014, falou da Copa passada, agora, exatamente. Desculpa, era tudo a Copa. Ele estava falando da Copa de 2014 e eu também queria me referir a isso. Queria fazer uma pergunta para você a respeito de questões de composição social e racial brasileira. Você acha que a questão do negro no Brasil deu uma singularidade ao futebol brasileiro? E a sensação que dá é que para países que se tornam mais multiculturais, hoje esse é um fenômeno que a gente observa em vários países europeus, também se tornam mais, ganham uma certa visibilidade, uma certa eficácia no futebol brasileiro, no futebol mundial. Quer dizer, o Brasil sempre foi um país mestiço e miscigenado, e o elemento negro é muito importante, tanto que o nosso maior jogador, historicamente falando, é o Pelé. Agora, a gente hoje vê, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica tem um time que é cotado com uma possível surpresa da Copa e é um time que tem vários jogadores negros. A França só foi campeã em 98 quando tinha uma seleção composta por um argelino,
um jogador de origem, sei lá, ucraniana, o outro era de origem marroquina. E atualmente é um time fortemente... Né? E hoje em dia é um time absolutamente miscigenado. Na época do Platini não era tanto, né? Havia jogadores negros, mas o Platini... Tanto que o Platini foi o grande símbolo da França pré-Copa de 98, mas foi uma seleção que fracassou. Você tem uma relação entre essa miscigenação racial ou isso por si só é um raciocínio racialista e, portanto, complicado da gente empregar? Esse é um tema delicado, não é? E eu diria, para colocá-lo, acho, em bons termos, é preciso dizer o seguinte: o Brasil é um país tardo-escravista. Né? É um país... Os portugueses foram os primeiros a escravizar, talvez, e o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E aboliu a escravidão não abolindo, porque aboliu sem projeto nenhum para os descendentes de escravos. Substituiu por um trabalho servil, em grande parte, com características que guardavam marcas da escravidão, por imigrantes, né, e deixaram a população que vinha da escravidão lançada à sua própria sorte nas periferias. E esta é uma questão atualíssima no país e está ligada a toda essa tradição, a essa história, né? E isso nós temos que cada vez mais ter consciência deste fato. O que o futebol permitiu, no começo, fica claro, nas primeiras décadas o futebol no Brasil era um futebol de brancos. O futebol jogado nos clubes só podia ser jogado por brancos, eram elites brancas que jogavam o futebol. Mas o futebol, ao mesmo tempo que era jogado por elites brancas, ele se espalhou como um rastilho assim, pegou fogo na população brasileira e na população pobre ao arrepio, nas várzeas, justamente dessa... Porque essa informalidade que o futebol permite, com essa possibilidade adaptativa. Então, o futebol deu a esses descendentes de escravos uma possibilidade de descendentes de escravizados. É importante a gente falar, não escravos, escravizados, porque quando a gente fala escravos, parece que naturaliza aquela condição, né? E ela é histórica, ela é artificial, ela é produzida. Eles encontraram no futebol e na música popular uma forma de expressão de uma potencialidade que se traduz justamente, acho eu, naquelas margens que o futebol permitia, de uma dimensão produtiva e lúdica, de uma inteligência corporal que se manifesta em campo, né? Essa inteligência, ela muitas vezes se a gente falar dela, e aí tem um aspecto delicado, e dizer, portanto, que negros têm uma prontidão para o esporte, para a dança, para a música e para o futebol, a gente pode estar efetuando um pensamento discriminatório, porque, quer dizer, ele só tem habilidades motoras, esportivas e tal, e não tal. Eu digo isso no livro, eu digo isto com todas as letras, porque eu acho que existe um atavismo, quer dizer, existe um DNA que é étnico e cultural, que permite as pessoas desenvolverem certas habilidades. E podemos dizer isso porque os maiores jogadores do Brasil vieram e afirmaram, foram eles que afirmaram, esses mestiços negros que afirmaram o futebol brasileiro, por um lado, a música brasileira, que estão entre as melhores coisas que foram produzidas no Brasil, e o maior escritor brasileiro de todos os tempos chama-se Machado de Assis, e afrodescendente, como quisermos chamar isso, e Lima Barreto. Portanto, simplesmente não se trata de circunscrevê-los a um tipo de inteligência, ou seja, o Brasil fundamentalmente se constitui sobre a cultura
que vem afro-brasileira e que se traduziu e encontrou diferentes formas. E hoje em dia isso está patente. Hoje em dia, inclusive, as vozes das periferias na literatura, por exemplo, seja o Paulo Lins, desde que escreveu Cidade de Deus, no mesmo ano em que tinha o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs, ou uma revelação recente como o livro do Giovanni Martins, maravilhoso, chamado O Sol na Cabeça, mas tudo que vem da música popular, do rap, mas de todas as outras formas, ou Emicida, ou Rincon Sapiência, ou, em suma, existe hoje no Brasil uma expansão evidente de uma cultura do que era a periferia, e se mostra o quanto que a periferia no Brasil ela é o centro da questão, né? É isso que nós temos que ver. Então, o futebol atravessou isto, ele tem essa ligação, e essa percepção de que o futebol supõe inteligência corporal e a contribuição de várias etnias, né? E isso se tornou presente nas seleções europeias, que incorporaram completamente, vivamente, os seus imigrantes ou descendentes de imigrantes e tal. Então, você usou um termo que eu acho interessante, você usou um termo percepção. Às vezes a percepção que se reflete numa habilidade motora, mas não se limita a ela, ela permite, num jogo dinâmico como o futebol, abordar o momento decisivo de maneiras diferentes e mais criativas e inventivas, talvez. Talvez um pouco essa percepção mais ou disciplinada, mais evolutiva, no sentido assim, de acumular resultados, ou de um senso de improviso, são percepções de mundo que talvez convivam mais numa sociedade e num futebol que tem uma multiplicidade de identidades, né? Exatamente. Do que em sociedades mais uniformes, né? Exatamente. Até algum tempo, as seleções eram claramente o perfil étnico de cada nacionalidade. Hoje ela é a expressão de um mundo mundializado, né? As populações se cruzaram, as diásporas elas aparecem nas equipes de futebol, né? De uma maneira. Curiosamente, o Uruguai, que foi campeão olímpico, por isso chamado a Celeste Olímpica, em 1924, foi campeão do mundo em 1930 e foi campeão do mundo em 1950, foi o primeiro país que incluiu, quer dizer, brancos e negros, no momento em que a seleção brasileira era absolutamente elitista, racialista, para não dizer racista, no sentido de que só brancos tinham direito ao futebol e à representação, né? A de 38 é a primeira seleção em que ela é a expressão dessa multiplicidade, e ali surgem os grandes primeiros craques. Os primeiros são o Friedenreich, né, que anterior a isso, mas que era mulato disfarçado, né? E depois Leônidas da Silva e Domingos da Guia na Copa de 38. Né? Perfeito. A gente está chegando ao final aqui do nosso encontro. Acabamos realmente circunscrevendo o nosso tema ao veneno remédio. Mas eu, em algum momento, falei que no Veneno Remédio, o Wisnik fala que futebol, literatura e música popular são, vamos dizer, o tripé pelo qual a gente pode ter uma percepção muito clara, um olhar muito agudo sobre a cultura brasileira, a história brasileira, e não sei se é programado ou não, mas assim, a obra dele se divide, ele tem mais obras, mais livros, mais ensaios, mas os 3 principais livros que estão aqui no acervo da Biblioteca do Parque Vila Lobos são O Sonho e o Sentido, que é um livro sobre música, Veneno Remédio, que é um livro sobre futebol, e O Sem Receita, que é um livro de ensaios e canções, portanto, de 2 gêneros literários. Então, a sua obra, ela também tem, ela aborda esse tripé, que para você é aquilo que nos permite entender de maneira mais aguda a nossa sensibilidade, né? Exatamente. Isso eu acho que aconteceu por um acaso que está ligado, como eu disse, quer dizer, a minha formação pessoal se deu numa cidade, ou na Baixada Santista, onde
havia uma escola pública de grande qualidade. Eu nunca deixo de dizer isso, quer dizer, acho que é fundamental para o país. Perdeu-se a escola pública. A escola pública é aquilo, quando se vê que não há esperança nenhuma, se não há projeto, eu continuo achando que escola pública é fundamental para um país se realizar em qualquer dimensão, né? E aí, na escola pública eu tive ótimos cursos de literatura, o que definiu a minha opção por fazer letras e aula de literatura. Mas, como eu disse, o futebol estava em volta de tudo isso. Você era bom? Você jogava bem? Eu jogava o suficiente para ter prazer em jogar. Ou seja, não era um perna de pau. Qual a sua posição? Assim, meio atacante. Eu sou, porque às vezes se diz, não há no Brasil um intelectual que saiba bater um escanteio. Eu sei bater um escanteio. Sei bater no primeiro pau, no segundo pau, em suma. Mas não sou. Mas eu cresci vendo uma coisa espantosa, que é o quanto aqueles que jogam de verdade dão saltos qualitativos inimagináveis. Porque eu tinha colegas que jogavam assombrosamente entre nós na escola. Iam fazer teste no Santos, eu via ver, o sujeito pisava na bola e caía de boca, né? Porque ali o negócio salta, os níveis são 7 céus, assim, o negócio. Mas, em suma, o principal é ter prazer em jogar, né? E para mim, portanto, sempre é um mito o lugar, o campo, o gramado, onde estão. Tem uma coisa de deuses que são capazes daquilo. Quando a gente joga um jogo assim, de peladeiros e tal, mas tem uma pessoa que tem alguma ligação com o futebol profissional, ele tem outro domínio de bola, outro toque, outra visão de jogo, o negócio parece que ele está jogando outra linguagem, outro negócio. Então tem uma admiração nisso. Mas dito isto, eu estava dizendo que Santos também era o lugar onde tinha uma poderosa tradição musical, de música erudita e de música, o Festival de Música Nova. Ele era um dos polos da música na América Latina. Gilberto Mendes, o grande compositor. Então todas essas coisas. E autor de uma obra emblemática, né? Santos Futebol Music, o grande compositor, um dos maiores compositores de música de vanguarda no Brasil, compôs uma peça chamada Santos Futebol Music, para mostrar como todas essas coisas estavam e que os instrumentistas dialogam com uma locução de um jogo. Ele usa uma locução do jogo como se fosse um canto gregoriano, assim, e a orquestra vai interagindo com aquilo e tal. Mas eu quero... Então, as coisas me levaram para esse lado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo de objetivo nisso. Por exemplo, Antônio Cândido, grande crítico literário, tem um livro chamado Formação da Literatura Brasileira, em que ele mostra como que a literatura não apareceu pronta no Brasil. Ela teve que se formar um sistema de autores, obras e público que tivesse uma linguagem e que atingisse um momento em que ela tinha um código próprio. E isso se deu com Machado de Assis. Machado de Assis é o primeiro escritor que tem uma visão do sistema vamos dizer, da literatura brasileira, e faz a literatura brasileira saltar para um patamar, não é, que é o Machado de Assis é como Henry James, é como Dostoiévski, é como Proust, esqueci o outro que eu ia falar, mas em suma, é um escritor de uma importância mundial, não é? Que, como Borges, não é? Até tem, se não me engano, o Salman Rushdie, que diz que quando conheceu Machado de Assis, viu que o Borges do Borges era Machado de Assis. Ou seja, é um escritor que escreve numa língua periférica e que não tem um reconhecimento mundial, mas que é um escritor da literatura mundial. Então, ali, quando a literatura brasileira se forma, você tem um salto espantoso, imediato, né, como uma figura como Machado de Assis. A música popular, ela vem se formando, por sua vez, o samba, e ela passa por todos aqueles sambistas e tal, e chega um momento em que João Gilberto, de certo modo, é a condensação do que veio da tradição popular do samba, junto com a tradição erudita, do jazz, da música erudita e da poesia de livro, e aquilo, de repente, dá um salto espantoso, que é João Gilberto com Tom Jobim, e Vinícius de Moraes reinterpretando o samba, e que fazem com que uma música
que em qualquer lugar do mundo onde uma pessoa, um músico põe um chapéu num metrô de costa a costa dos Estados Unidos e vai tocar um saxofone, ele tem 75% de chance que ele toque Tom Jobim. E essas músicas, nessa época, só os Beatles eram mais ouvidos no mundo do que Tom Jobim. Então, e, no entanto, uma música de alta sofisticação. O próprio Tom Jobim dizia, mas os Beatles são 4, né? Por isso que... Então, ele fazia essa piada, mas com isso eu quero dizer, o Brasil tem um negócio de quando a coisa vai para este lugar, e a coisa se forma, e essas potencialidades se dão, você tem um salto descomunal. E o futebol também é uma linguagem que se formou, não é? Ao longo do século XX, e ela está formada em Pelé. Quando Pelé acontece, o sistema está formado, ele ganhou todas as suas potencialidades, se encontraram consigo mesmo. Então, Machado de Assis, Pelé e João Gilberto Tom Jobim, e representando todo o samba, isso não é pouca coisa, não é? Isso é que nos faz pensar que não é possível, um país que foi capaz de produzir isso, ele não está aí para ser simplesmente jogado no lixo dessa regressão, dessa mediocridade e dessa, em suma, de tudo mais que quiserem sobre isso. Valeu, adorei esse lugar aqui. Essa quadratura do círculo aqui. Muito obrigado. Olha, o que é bom é que o Segundo as Intenções acontece 2 vezes por mês, aqui na Biblioteca de São Paulo, lá no Carandiru, né, onde era o Carandiru. Então a gente pode convidar mais uma vez, porque daí a gente fala agora de Vendendo Remédio, falo hoje, daí a gente fala do Sem Receita, onde há um ensaio chamado Machado Machixe, que é um ensaio magnífico sobre Machado de Assis e a relação dele com a música popular e com as tradições, os diferentes registros da música, registro erudito, registro popular, que também é um tema que percorre o Brasil, assim como o futebol e a própria poesia, a canção popular, enfim. O Zé Miguel Wisnik falou do Antônio Cândido e da formação da literatura brasileira. Eu disse em mais de um lugar, inclusive aqui no Segundo as Intenções, num dos encontros em que eu anunciava quem seriam os próximos convidados deste nosso evento, eu cheguei a comentar, isso está gravado, está no site da biblioteca, na qual eu falei, não sei se foi aqui ou foi lá, que eu falei que Vendendo Remédio é um livro que a gente tem que ler e colocar na estante ao lado de Casagrande Senzala e Raízes do Brasil e Formação da Literatura Brasileira, porque é um livro que é uma forma de ver o Brasil, de interpretar o Brasil, a formação do Brasil pelo futebol, mas que transcende o futebol, ou que, enfim, não é que transcende, mas assim, utiliza o futebol como um dos elementos constitutivos de um país, e é um ensaio de interpretação da nossa cultura, da nossa sensibilidade, da nossa subjetividade, da nossa identidade, por mais desgastado que esteja esse termo hoje em dia. Então, é um grande prazer, uma grande honra poder ter recebido aqui o Zé Miguel Wisnik. O Vendendo Remédio é um livro que já é um clássico, ele jamais vai falar isso, vai se colocar ao lado dele, porque eu o conheço, sabe que não... mas futuramente todos nós leremos esse livro com a atenção e colocando no patamar que ele merece do ponto de vista da interpretação do país. Gostaria agora de, só brevemente, falar que nós teremos encontros na semana que vem na Biblioteca de São Paulo com José Trajano. Também tem a ver com futebol, porque o José Trajano é um jornalista que fez carreira em emissoras e publicações de futebol e recentemente enveredou pela ficção também, mas uma ficção que tem muito de futebol, e a gente vai falar bastante sobre isso com ele. Depois nós temos... No dia 21 de julho, aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, o Ricardo Lízias. No dia 28 de julho, Lourenço Mutarelli, na Biblioteca de São Paulo. No dia 25 de agosto, Evandro Afonso Ferreira, na Biblioteca de São Paulo. E aqui, na Biblioteca do Parque Vila Lobos, no dia 1º de setembro, o escritor Marçal Aquino. E outros autores que forem sendo incorporados aí à nossa grade de programação vão sendo divulgados conforme a gente vai fazendo os encontros. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma delícia esse sábado pela manhã aqui. Obrigado pelo Zé Miguel Wisnik.